Oi, está começando o 26º episódio do 451 MHz, o podcast para quem lê até com os ouvidos. Eu sou Paulo Werneck, editor da revista 451. 2 vezes por mês, a gente conversa aqui com autores, críticos e leitores sobre os livros mais legais que acabaram de ser publicados no Brasil. Este episódio tem o apoio da editora Todavia. Você conhece o Quarta Capa, podcast da Todavia? No ar, toda última quarta-feira do mês, o Quarta Capa traz conversas que têm os nossos livros como ponto de partida para discutir questões atuais, sempre com participações preciosas de autores, livreiros e leitores. No episódio de agosto, por exemplo, mês da visibilidade lésbica, falamos sobre o quadrinho Fan Home, da Alison Bechdel. Todos os episódios do Quarta Capa estão disponíveis nas principais plataformas de streaming. E falando em boas histórias, em setembro a Todavia lança o Wolf Hall, o primeiro volume da aclamada série de romances históricos de Hilary Mantel. Nessa trilogia, vencedora do Booker Prize 2 vezes e concorrente ao prêmio desse ano, a autora reconstitui um dos momentos mais conturbados e decisivos da história europeia. Lançamos também Novelas Completas, de Lev Tolstói, uma investigação penetrante sobre desejo, felicidade, entendimento da morte e renúncia. Setembro traz ainda o novo romance de Giovanna Madalosso, Sweet Tokyo, que a consolida como um dos principais nomes da literatura brasileira contemporânea. Para acompanhar as novidades da Todavia, procure a gente nas mídias sociais e inscreva-se nas nossas newsletters acessando o site da editora, todavialivros.com.br. Só lembrando que os assinantes da 451 têm 20% de desconto em compras no site da Todavia. Bom, eu tô aqui gravando novamente um episódio do 451 MHz na minha casa, no Alto da Lapa, em São Paulo, ainda de quarentena por causa da epidemia do novo coronavírus. Aqui dentro de casa até que tá tudo bem, o problema é do lado de fora. Entre as várias ameaças que o Brasil está enfrentando nesse 2020 tão distópico, está a destruição da Amazônia e as ameaças à população que vive lá. Foi por esse motivo que a gente pautou a edição impressa da 451 de setembro como um especial Amazônia. A gente reuniu diversos campos do conhecimento, como história, jornalismo, antropologia, fotografia, para compor um olhar amplo sobre o que está acontecendo na Amazônia, qual é a história desse espaço cultural tão rico e o que a gente pode fazer para frear a passada da boiada sobre a floresta amazônica. O material ficou muito legal, tem coisas surpreendentes, como esses anúncios que a ditadura fazia para as pessoas invadirem a Amazônia nos anos 70, e a capa também está muito bonita, uma imagem do fotógrafo Cássio Vasconcelos. A revista já está na banca, e se você assinar agora, ainda recebe o seu exemplar. E como não poderia deixar de ser, a Amazônia é também o tema desse episódio do 451 MHz. Eu juntei aqui a Aparecida Vilaça, que é antropóloga, colaboradora da revista e autora de 2 livros fundamentais para compreender a população indígena e a própria vida na floresta amazônica, Morte na Floresta e Paletó e Eu, da editora Todavia. Me dá vontade de chorar, assim, porque em muitos lugares daqueles que eu me lembro de eu relaxar, olhava a mata, ficava pensando, eu vejo pasto. E pasto com 2, 3 vaquinhas, assim, quer dizer, é um desmatamento por desmatar mesmo. Quer dizer, é evidente que o objetivo daquilo é depois revender. Quer dizer, é um desmatamento que não tem nada a ver com a coisa da sobrevivência, como vem sendo dito aí. E convidei também o engenheiro florestal Tasso Azevedo, que é o criador do MAP Biomas, que é o maior programa independente de monitoramento do solo por satélite no Brasil. Ele vem fazendo um levantamento bastante detalhado sobre as queimadas da Amazônia. Desmatar, na verdade, é uma atividade cara. Para desmatar em escala, custa de $200 a $400 por hectare. Alguém que faz um desmatamento de 1.000 hectares, não é qualquer um que faz, né? Tem que ter um investimento, tem que ter alguém por trás, tem uma indústria, né, que roda esse desmatamento e que investe nesse desmatamento para que ele possa acontecer, né? Bom, vamos lá, a gente está aqui agora gravando essa conversa para falar sobre a Amazônia com a Aparecida Vilaça. Obrigada. E a gente está aqui também com o Tasso Azevedo. Tasso, seja bem-vindo aqui também. É legal. Conta pra gente como é que foi a criação da MAP Biomas. O MAP Biomas surgiu de uma outra rede grande, que é o Observatório do Clima. Entre várias atividades que a gente faz uma estimativa das emissões de gases de efeito estufa do Brasil. Todos os setores, de tudo, né? De carro, de caminhão, de energia elétrica, resíduos e tal. E uma das coisas que a gente mede é o uso da terra. Como é que as mudanças que tem na forma como a gente usa a terra, elas interferem nas emissões de gás de efeito estufa. Por exemplo, se você desmatar,
aumenta a emissão. Se você reflorestar, captura carbono e tal. E para fazer isso, a gente precisava entender como que a Terra estava se transformando, o uso da Terra, para poder calcular de forma legal e fazer isso retroativamente. Então, em 2015, a gente juntou um grupo de pessoas que entendem bastante de sensoriamento remoto, que é usar imagens de satélite para poder entender o território, né? Com um grupo que entendia muito das atividades de uso da terra e de conservação, que entendiam sobre os biomas, sobre as atividades agrícolas e florestais, e com um grupo de cientistas da computação, gente que sabe como usar inteligência artificial. Aí a gente juntou esses 3 grupos para inventar uma nova forma de fazer mapas que pudesse ser feito em uma escala enorme para o país e, ao mesmo tempo, de muitos anos. E aí foi desse grupo que surgiu essa ideia que é, de uma forma muito simples, é contar a história do país, pixel por pixel, né, 30 por 30 metros, ao longo dos últimos 35 anos. É basicamente isso, você tem 9,5 bilhões de pedacinhos do Brasil, que tem a historinha desses pedacinhos do Brasil nos últimos 35 anos. Está completo esse trabalho? Já, a gente acabou de publicar a 5ª coleção de dados, né, que vai até 2019, vai de 85 até 2019, e você pode basicamente entender em qualquer lugar do Brasil, para qualquer recorte territorial, seja uma bacia hidrográfica, um município, um estado, uma unidade de conservação, você pode responder perguntas do tipo: quanto havia de floresta em Santa Rita do Passa Quatro em 2001 e quanto que disso virou pasto em 2018? Pode entender qualquer tipo de transformação que acontece no território a partir dessa plataforma. Você entra lá, escolhe qual é o território, e escolhe qual é o tipo de transformação que você quer ver e você enxerga ela, né? Esse é o principal produto, assim. Tem várias outras coisas que a gente faz, mas essa, assim, é aquela mais fundante, como começou o projeto, né? E é muito importante ter uma ferramenta dessa capacidade para detectar a velocidade do desmatamento no país, que é uma coisa alucinante, né? Aparecida, no seu trabalho etnográfico, você sente o impacto dessa tecnologia, desse conhecimento que está sendo produzido em torno da Amazônia? No trabalho etnográfico, não. Mas ele tem sido, assim, para nós termos uma noção do que está acontecendo, né, para ter acesso às terras indígenas, se estão sendo invadidas, a quantidade, o desmatamento, esse trabalho tecnológico é fundamental. No trabalho etnográfico, no sentido que a gente entende que é estar lá e observando a vida diária e tal, o que se vê é por olho, né? Quer dizer, em Rondônia tem trechos de ônibus que eu tenho que seguir para chegar nas aldeias. O choque que eu tenho de desmatamento é sempre grande, assim, é sempre muito grande. E, Tasso, não sei se foram até vocês que produziram essa informação que eu vou te falar agora, mas existe uma associação entre terras indígenas e preservação ambiental, né? Isso já é meio óbvio, né? Até mais do que as reservas oficiais de preservação, as terras indígenas é onde menos se desmata. É verdade isso? Uma das coisas que a gente faz é pegar toda essa série histórica, né, de dados e a gente cruza ela com um mapa fundiário do Brasil. Então tem uma outra organização chamada Imaflora, que é um dos parceiros do Map Biomas, e eles construíram uma base fundiária do Brasil que eles juntaram todas as informações sobre terras indígenas, unidades de conservação, quilombolas, assentamentos, áreas de propriedades privadas, outras propriedades públicas, juntaram tudo isso num único mapa. E aí você consegue dividir o Brasil por esses diversos tipos de categorias fundiárias. Então, o que nós fizemos foi cruzar esse dado de mapa fundiário junto com os dados anuais de cobertura e uso do solo. E quando você olha para isso, você vai ver o seguinte, por exemplo, entre 85 e 2019, as áreas privadas do Brasil, as áreas que estão, enfim, sob o domínio privado, elas perderam, em média, 20% da cobertura de vegetação nativa. Nas áreas indígenas, nas áreas protegidas em geral, né, unidade de conservação e áreas indígenas, dá cerca de 1%. E se você separar só as áreas indígenas, é 0,5%. Então, sem dúvida nenhuma, o tipo de ocupação ou o tipo fundiário que mais protege, enfim, a floresta, a biodiversidade, é exatamente as terras indígenas. Seria, então, para além de toda a questão antropológica e humanitária de dar a garantia legal a terras que são dos indígenas, teria uma grande política pública de preservação ambiental mesmo, né? Ampliar essas reservas. No entanto, o país tem feito o contrário, né? Aparecida, com essa trajetória na Amazônia, você viu isso tudo acontecer, certo? Lá atrás, quando você começou, você falou 4 décadas atrás,
A Amazônia estava muito preservada, né? Cerca de 0,3%, não sei qual é o dado, mas... Em 75, né, quando o INPE fez o primeiro levantamento, aliás, foi o primeiro levantamento no mundo com imagem de satélite para ver floresta, eles estimaram a área desmatada em 1975 em 0,5% da Amazônia. Pois é, 0,5%, então. E hoje chega a 20%, né, mais ou menos, né? Parecida. E aí, esse sentimento... Como que é ter assistido a tudo isso? Olha, Paulo, eu trabalho em Rondônia. Os Wari, que é o povo que eu trabalho há 30 e tantos anos, moram em Rondônia, quase na fronteira com a Bolívia. Então, eles moram, quer dizer, ocupam uma área perto das margens do que era a ferrovia Madeira-Mamoré, e agora tem uma BR que foi asfaltada em cima da ferrovia, né? Então, a questão do desmatamento, das invasões em Rondônia já estava acontecendo, quer dizer, eu cheguei em Rondônia, era muito mais bang-bang visível, porque hoje não é tão visível assim. Agora eu não sei, porque desde 2019 eu não vou lá, então eu sei que as coisas mudaram muito recentemente, né, em termos das agressões, mas o que eu vejo, assim, agora, quando eu passo na estrada, eu gostava muito de estar andando na estrada, eu botava o meu headphone com uma música, e eu adorava ver aquela mata na beira da estrada, que é uma viagem longa, assim, de 6 horas, aí eu gostava muito, e agora... Me dá vontade de chorar, assim, porque em muitos lugares daqueles que eu me lembro de eu relaxar, olhava a mata, ficava pensando, eu vejo pasto. E pasto com 2, 3 vaquinhas, assim, quer dizer, é um desmatamento por desmatar mesmo. Quer dizer, é evidente que o objetivo daquilo é depois revender. Quer dizer, é um desmatamento que não tem nada a ver com a coisa da sobrevivência, né? Como vem sendo dito aí. E o Tasso até li uma entrevista dele em que ele mostra que esses lotes desmatados acabam não prosperando como propriedades rurais, acabam abandonados, né? Tasso, você tem aí na ponta da língua essa informação, não? O desmatamento ele é um método de ocupação de área, né? Você tem uma floresta, e você derruba aquela floresta, era um negócio 3D, né? De 20, 30 metros de altura, que a hora que você derruba, ele vira uma pilha de coisa de, sei lá, 5, 6 metros, queima, né? Para ver se diminui um pouco, mas a única coisa que você consegue fazer ali é jogar capim, né? Às vezes semeia até de avião, e cresce um capim lá. E aí põe algum boi, porque é o jeito mais fácil de você ocupar a área. Com o tempo, o que acontece é que o que os dados têm mostrado é que, na média, cerca de 60% a 67% da área vira pasto, e é esses pastos que a gente chama de pastos degradados. Uma outra parte, 10%, 14%, vira algum tipo de uso mais produtivo, tipo agricultura, área urbana, coisa do gênero, ou até um pasto melhor, e cerca de 25% é abandonado e acaba lá regenerando e tal. Realmente é dramático, porque que história é essa? Você desmatar uma área para só usar 10% do ponto de vista efetivo, né? E o resto ser degradado é muito ruim, né? E isso ao longo de Rondônia é um desses estados que você vê, é uma tragédia mesmo, né? Porque Rondônia só sobrou áreas indígenas e unidades de conservação federais, porque as estaduais, elas inclusive foram revogadas, né? A maioria delas, 2, 3 anos atrás, numa sessão que durou 15 minutos na Câmara lá em Rondônia, eles conseguiram extinguir 14 unidades de conservação estaduais. Você nem vê mais elas no mapa, né? Tudo sendo carcomida, ocupada lá na região, né? Então é bem dramática a situação ali em Rondônia. E a questão também do solo, porque o solo amazônico, assim, grande parte dele é muito difícil para a agricultura, né? Você tem aquelas manchas de terra preta, que são as manchas que os indígenas normalmente procuram para fazer suas roças, e você tem um solo difícil de dar coisas, né? Então, as pessoas vão lá, muitos agricultores que vieram do sul, né, na coisa da doação de terrenos que teve em Rondônia para agricultura e tal, eles vêm do sul, tentam plantar as coisas que plantavam no sul, não conseguem. Ficam frustrados, perdem a colheita toda, e eles acabam colocando gado ou largando, né, indo embora, vendendo e tal. Então, tem essa questão também do cultivo, né? É escandaloso esse caso específico de Rondônia, né? A gente até publicou na 451 uma pesquisa do botânico Ricardo Cardim, né? Ele é um especialista em árvores gigantes, tem um livro chamado As Gigantes da Mata Atlântica e também está produzindo uma pesquisa semelhante sobre as gigantes da Amazônia. Bom, o Cardim, ele compilou uma propaganda da ditadura para a ocupação da Amazônia que é absolutamente chocante.
E Rondônia foi um estado, na época era território, se não me engano, em que a ditadura investiu muito. Deu concessões, benefícios fiscais, terras, publicou anúncios em revistas de grande circulação, com nomes de grandes empresas, inclusive multinacionais. Então não era só esse perfil do agricultor que vem do sul, o desbravador, né, o gaúcho que está subindo para expandir o cultivo de soja, né, era multinacional. Era chocante essa propaganda contra o Inferno Verde, como eles chamavam. A gente publicou no site da 451, eu até convido vocês a olhar. São propagandas medonhas do tipo, a Amazônia já era, com a foto de um container de produtos, enfim, paisagens industriais, a floresta derrubada. Então, Rondônia foi um caso, né, de destruição programada nos últimos 40 anos. E é um estado muito povoado de populações indígenas, né? O que aconteceu foi um massacre absoluto de pessoas invadindo e matando. Então, teve as grandes matanças, Suruíce, Italarga, com a BR-364. Isso é um case de destruição, essa rodovia. Ela é um caso típico de megalomania da ditadura que causou danos que duram até hoje. Cruzando em aldeias indígenas, de modo que provocou mortes de todos os tipos. Rondônia foi um lugar de muita matança, de muita invasão, de muito extermínio. E os povos que sobreviveram, como os Wari, com quem eu trabalho, eles se esconderam nas cabeceiras dos rios, em lugares mais inacessíveis. Esses sobreviveram. Mas os povos que estavam mais perto dos grandes rios e perto de onde estavam esses fluxos, né, que abriram estradas e tal, morreram muitas vezes por epidemias também trazidas pelos invasores. Né? Mas o fato deles serem mais guerreiros também conta? Em que sentido? Porque os Waris eram mais, digamos assim, mais confrontantes também, né? No caso dos Waris, sim, eram guerreiros, mas isso não intimidava, porque era o contrário, que no caso dos Waris, como eles eram guerreiros, as expedições, eles chamavam de expedições punitivas. Essas pessoas que queriam, os donos de comércio, e na época da seringa, os seringueiros, eles organizavam, como eles tinham retaliação, né, os Wari matavam as pessoas também, eles organizavam expedições, aí eram armados, muito armados, então não tinha conversa, quer dizer, eles iam lá, no caso de onde morava meu pai indígena, né, o Paletó, a família inteira dele foi exterminada por metralhadoras que os jagunços, mandados pelos seringalistas, chegavam de madrugada, antes que as pessoas acordassem, para pegar todo mundo dormindo. Então eles chegavam lá, metralhavam, era metralhadora, de acordo com todos os relatos, e matavam um monte de gente. Bom, isso aí é cena de Vietnã, né? Parece aqueles filmes americanos que você tem uma população de uma aldeia sendo atacada de surpresa, né? Esse material do Ricardo Cardim, que a gente publicou na 451, fala do uso na Amazônia de produtos desfolhantes, né? São produtos químicos extremamente tóxicos que eram utilizados pelos Estados Unidos na Guerra do Vietnã e foram empregados em plena floresta amazônica para desmatamento. Você tem conhecimento, Tasso, do uso do agente laranja, por exemplo, na floresta amazônica? A gente sabe que teve uso, eu não sei se foi agente laranja, mas o uso de agroquímico para fazer desmatamento. Tem alguns relatos disso, não é uma coisa comum, porque é uma coisa cara de fazer, porque tem que aplicar por avião e tal. Mas tem relatos de que teve situações assim. Mas não é uma coisa comum na Amazônia, não. É uma prática cara, né? Desmatar, na verdade, é uma atividade cara. Para desmatar em escala, custa de $200 a $400 por hectare. Alguém que faz um desmatamento de 1.000 hectares, não é qualquer um que faz, né? Tem que ter um investimento, tem que ter alguém por trás. Para você desmatar 1.000 hectares, você tem que ter 20, 30 motoqueiros, que a gente fala, né? Que é o motosserrista, né? Tem que ter o cara que cuida do combustível, tem que ter toda uma logística, né? De entra e sai combustível, comida. O desmatamento tem uma indústria, né? Que roda esse desmatamento e que investe nesse desmatamento para que ele possa acontecer, né? Eu acho, assim, olhando para esse problema da questão indígena, o que me intriga mesmo, assim, é que eu acho que a gente tem um problema identitário. Se você perguntar para um brasileiro médio, de onde ele vem na Europa, ele vai dizer, olha, eu venho da Itália, ali da região da Calábria, não sei aonde. Tal. Agora, se você perguntar qual a ascendência indígena ou qual a sua ligação com o indígena, na prática a resposta vai ser nenhuma, não sei, também não estou interessado em saber, nunca tive essa curiosidade. Tem uma falta de empatia ou de relação com as nossas populações identitárias, que é um negócio assim, às vezes até inexplicável, né? Você vai no México, na Guatemala, mesmo no Peru, aqui, Equador, as pessoas têm um pouco essa noção. E a impressão que eu tenho é que a gente não tem essa noção, não tem uma formação. Não é um fator? Eu acho que você tem toda a razão. Eu acho que não é só que a gente não tem noção porque não pensou na genealogia, mas existe um preconceito enraizado, um
preconceito profundo mesmo em relação aos povos indígenas, porque eu acho que mesmo, vamos dizer assim, as pessoas intelectualizadas que falam, os indígenas, nós temos que ajudar e tal, é como se elas pensassem uma coisa bem longe delas, sabe? Aquelas pessoas que estão ali na floresta, que ajudam a preservar. Inclusive, eu acho que o discurso ambiental, em termos da preservação do meio ambiente, é muito mais forte do que o discurso em termos da preservação das culturas indígenas. Ou seja, eu acho que das pessoas fronteiriças, né, das não indígenas fronteiriças, é um preconceito absurdo. Tudo que eu vejo é de falar mal de todas as coisas. Tem cheiro ruim, que eles não sabem falar, que eles roubam. Eles inventam um monte de coisas. Então, as populações fronteiriças com as quais os indígenas estão em contato quase frequente, né? Não é diário, porque geralmente estão nas aldeias, elas olham com um olhar assim de raiva mesmo, né? Como se eles não fossem plenamente humanos, mais ou menos isso. Eu acho que o que falta é isso que você falou, justamente uma empatia. É uma coisa que agora eu vejo cada vez mais importante como minha função, assim, porque eu sempre fui 100% acadêmica, no sentido de escrever livros acadêmicos, sempre dei aula na universidade, fiz pesquisa para fazer livros acadêmicos, e eu vejo cada vez mais a importância de eu fazer um trabalho de outro tipo, né? De divulgação, de poder escrever textos menos acadêmicos, de poder atingir outras pessoas e de um modo mais afetivo, porque eu acho que o que falta não é só informação sobre os indígenas, mas essa possibilidade de fazer um laço, assim, de criar uma empatia, que eu acho que é o que precisa, que eu acho que sem isso não anda. Bom, é isso que você fez, né, Aparecida? No seu livro Paletó e Eu. Uma delícia, né? Um livro maravilhoso sobre essa relação familiar que você teve, né, com o seu pai indígena Paletó. Quantos anos você teve de convívio com ele? Foi 30 anos. Então, é um pai, né? E o livro conta tudo isso, né? Conta vários episódios das visitas dele ao Rio de Janeiro, na casa da Aparecida. Tem foto dele na praia tomando cerveja. E é muito legal essa aproximação que o livro traz, né? Com uma pessoa indígena que não é porque é índio que não pode ir na praia tomar cerveja. Também existe um preconceito muito disseminado na nossa sociedade de que o índio não pode fazer as coisas que a gente faz, senão não é mais índio, né? A gente tem um certo desejo oculto de que o cara renuncie a todas as coisas da sociedade a que nós todos temos direito. Então, Aparecida, você também vê isso, essa censura, essa acusação de que ele está deixando de ser índio? Com certeza, eu vejo. E agora está o discurso oficial, né? Um discurso do governo, isso, dizendo que os indígenas querem ser como nós, no sentido de viver nas cidades. E os próprios lideranças e os indígenas falam, não, de jeito nenhum. Quer dizer, o que eles querem, eles estão interessados na nossa tecnologia, sim, em artefatos, sim, mas dentro do mundo deles, quer dizer, o que faz dar sentido às coisas que eles adquirem, é a visão de mundo deles, é a sociedade deles, é a vida cotidiana deles. Então, essas tecnologias todas servem para o que eles querem, o projeto de vida deles, que é fazer parentes, de viver em comunidade. Bom, nesse sentido, eu não vejo muita diferença entre nós e eles. A gente até precisa se reconhecer mais nesses cidadãos que estão no nosso país, né? Só que a gente tem um celular japonês, ou americano, ou coreano, e a gente não está dizendo que por isso a gente quer virar coreano nem japonês, tá certo? Quer dizer, a gente pode ter calça jeans americana, a gente pode botar as crianças falando inglês na escola, mas aí você fala assim, você está querendo que a sua criança vire americana? Você fala, de jeito nenhum, meu filho é brasileiro. Então, só vale para eles esse tipo de coisa. A gente pode importar o que a gente quiser, que a gente continua com a nossa identidade preservada, né? Dá para pensar o seguinte, né? O Brasil é um dos países que aceita dupla cidadania, né? Tripla cidadania, se você quiser. Ou seja, se você pegar um passaporte, então você não é mais brasileiro? Não tem nenhuma coerência nisso, né? Essa ideia de que se você não estiver vivendo naquela condição a qual você nasceu, ou você está estereotipado a ser, ou você perderia a sua cultura, ou perderia a sua identidade. Eu acho que o grande problema da gente é um problema cristão, na verdade, que é o problema da identidade, da unidade da pessoa. Esse é um problema nosso, não é dos indígenas, é nosso. Para os indígenas, a ideia de uma identidade partida, quer dizer, de uma pessoa que é uma coisa e outra, como um xamã, um pajé, por exemplo. Ele pode ser espírito e ele pode ser humano. Eu acho que um dos grandes males que está acontecendo com a Amazônia e com tudo vem dessa bancada, dessa evangelização crescente, com uma mentalidade tacanha, que estão praticando destruição em massa de culturas. É uma coisa gravíssima.
O Aparecida e os missionários estão de volta, inclusive com cargos no governo, né? Me parece que tem gente de igrejas aí em diretorias de FUNAI e outros órgãos do governo, inclusive se filtrando na antropologia, né? A gente teve na última década aí figuras que se apresentavam como antropólogos, se propondo a fazer laudos antropológicos para atestar a legitimidade da ocupação de terras e tal, né? Quer dizer, tem um ataque por todos os lados. E de uma coisa muito antiga, essa coisa do missionário é de séculos atrás, né? Nesse sentido é um atraso absurdo, né? Que está presente ainda, né? Eu acho que os missionários, somente os missionários evangélicos, que são os que estão de fato entrando na Amazônia, eles entram em rede, entram por tudo quanto é canto, de todos os modos, como professor, como assistente de saúde, de todos os modos, como missionário mesmo. Quer dizer, o que eles vão fazendo é minando a cultura, minando, dizendo, olha, tudo que os seus ancestrais falavam era tudo mentira, é coisa do diabo. Isso não é assim só ouvido, isso está escrito. Eles fazem livros de lições falando essas coisas. Quer dizer, tem todo um aparato de convencimento e que é um braço ideológico, para mim, fundamental dessa civilização viral, né, que a gente representando de algum modo. O objetivo final qual é? É as terras dos índios. Então, os missionários vão lá, porque aí na hora que os missionários vão, muda o modo de vida, quer dizer, as pessoas ocupam menos espaço. É uma forma de ir conseguindo o que se quer com uma fachada de catequese, de missionários indo levar coisas boas, né? E eles colocaram agora na diretoria de índios isolados um missionário. Quer dizer, primeiro tentaram tirar, conseguiu o Ministério Público Federal. E aí depois botaram de novo. Tá lá. E agora que você falou de curso, a FUNAI lançou um curso que ia custar para a FUNAI R$286 mil de antropologia para funcionários da FUNAI, ministrado por um missionário. Bom, então vamos abrir um parêntese para um anúncio da editora Companhia das Letras. A Companhia das Letras acaba de lançar Notas de um Filho Nativo, a obra-prima de não-ficção de James Baldwin. Publicada originalmente em 1955, essa reunião de ensaios, escritos entre as décadas de 1940 e 1950, é a primeira obra de não-ficção do autor. Assim como ele fez em O Quarto de Giovanni e Terra Estranha, Baldwin se desdobra sobre dois temas importantes que percorrem toda a sua obra: raça e identidade. Ao usar como matéria-prima a sua própria experiência para refletir sobre o que representa ser um escritor negro e homossexual, temos um poderoso e urgente depoimento sobre direitos civis. Saiba mais sobre a obra de James Baldwin em companhiadasletras.com.br. E os assinantes da 451 têm desconto de 20% para compras no site da editora. Bom, antes da gente ouvir a segunda parte da conversa da Aparecida Vilaça com o Tasso Azevedo, eu queria falar para você sobre o plano Ouvinte Entusiasta. É isso mesmo, a gente criou aqui na 451 um plano de assinatura para você que gosta de ouvir o nosso podcast e quer nos mandar uma força extra. Como você sabe, a 451 e o 451 MHz são projetos independentes de jornalismo que dependem da força enviada pelos nossos leitores, e ela não tem faltado. Com o plano Ouvinte Entusiasta, por R$20 por mês você nos dá uma força extra para o 451 MHz e também para o 20 mil léguas, o nosso novo podcast de ciências e livros. E em troca recebe acesso completo ao site da 451 e também ao nosso clube de benefícios, que dá direito a descontos de até 30% em livros e outros produtos culturais. Então, muito obrigado aos nossos mais novos ouvintes entusiastas, a Roberto Carvalho, Lloyd Migliorini, Vitor Muniz, Ana Novaes, Tomás Pereira e Silvana Scarinci. E no final do programa, eu vou ler a lista completa de todos aqueles que estão nos apoiando com o plano Ouvinte Entusiasta. Então, vamos lá para a segunda parte da entrevista com a Aparecida Vilaça e o Tasso Azevedo. O Tasso, a Aparecida falou muito nessa preocupação dela de diálogo, né? De escrever para quem não é da academia, para se comunicar com a sociedade. Você também está muito engajado na divulgação científica, né? Você protagoniza vídeos, reúne números aí que são incríveis, mas salta aos olhos que falta no Brasil uma coleção de livros sobre a Amazônia, um livro que esteja à altura desse grande assunto brasileiro. O que você recomenda de leitura para quem quer entender a Amazônia e tudo que está acontecendo lá? Eu tinha uma ideia que era sobre dois temas que eu acho que a gente deveria ter como temas obrigatórios, né? Um era a história da ocupação da Amazônia, porque é 60% do território brasileiro e a gente tem uma informação muito pobre sobre isso e acho que é um tema muito importante. A melhor coisa que eu vi até hoje sobre isso é um curso que é feito
lá em Princeton, pelo Brasil Lab. E o segundo, eu acho que é essa questão da gente entender os nossos povos indígenas. Como é que a gente não sabe quantas línguas se fala no Brasil? Eu acho uma vergonha que eu não sei distinguir, por exemplo, o que diferencia os grupos indígenas, né? Tem um livro, é um almanaque, né, que é produzido lá pelo Instituto Socioambiental, eles revisam de tempos em tempos, né, que é o almanaque, eu não sei se chama da Terras Indígenas, dos Indígenas do Brasil, que eu acho muito legal, sempre é interessante olhar ele. Tem um livro interessante que chama Fordlândia, né, sobre essa visão, né, de ocupação da Amazônia. Uma outra coisa, nessa linha, como que a gente fala daquilo que é o conhecimento indígena e que a gente incorpora e nem sabe mais que é ter consciência daquilo que é o conhecimento que eles têm e que nós estamos trabalhando muito com eles. Então, tem 2 exemplos que eu acho assim, absolutamente fantásticos, que tem tudo a ver com a área que a gente está, né? Um é como os Waimiri e Atruari estão mapeando as mudanças climáticas. Para eles é uma coisa muito simples, mudou a caça. Então eles foram monitorando por anos o que estava acontecendo com a caça e com as sementes. Conseguiram mapear claramente como estão acontecendo mudanças climáticas onde eles estão operando, né? E uma outra história que eu acho que é incrível, nos Estados Unidos, mas que tem tudo a ver com as coisas aqui, porque já ouvi outras histórias parecidas com essa, tem uma espécie de um sabiá nos Estados Unidos que ele migra para a Amazônia. Passa aqui o período do inverno lá, o verão aqui, né? E depois volta para lá. Só que o período para ele atravessar, ele pega algum período daqueles períodos dos furacões ali na América Central. Então, se ele pegar um furacão, ele não passa, certo? Eles, de alguma maneira, esses pássaros, eles calculam se vai ser uma temporada forte ou não de furacões para eles decidirem quando eles saem para fazer a migração. E aí, isso era uma coisa que tinha percepção de cultura indígena. E aí um pesquisador lá resolveu testar o modelo. Que era assim, eu vou botar rádio em todos vários desses pássaros e a gente vai ver quando é que ele sai, quando é que ele volta. E ele conseguiu montar um modelo que ele consegue prever melhor a intensidade das temporadas de furacão observando os pássaros do que todos os meteorologistas com supercomputador operando, né? Eu acho que tem uma coisa de reconhecimento também, difundir e trabalhar esses temas do conhecimento que estão com eles também, né? Na verdade, o que eu acho que esses autores indígenas estão fazendo, como o Davi Copenaua com A Queda do Céu, com o Bruce Albert, o Ailton Krenak, eles estão mostrando que eles têm um pensamento, eles têm um aparato filosófico, eles têm uma filosofia de vida. Não é o que a gente pensa, eles sabem umas coisas, eles conhecem plantas. Ok, isso existe, mas existe reflexões, pensamento sobre a vida, sobre relações. O outro ponto que vocês tocaram aí, essa questão das informações, né, sobre indígenas em escola. Eu sou bióloga de formação. Trabalhava na FEEMA, que hoje é o INEA, que era a Fundação Estadual de Engenharia do Meio Ambiente. Também era professora de escola. Na época, tinha muita história em quadrinhos. As crianças liam história em quadrinhos. Isso era anos 80. Eu não sei se hoje lê mais, acho que é mangá e tudo. Mas tinha muito Disney, Pato Donald, essas coisas. Então, eu resolvi fazer um trabalho, que inclusive publiquei, que chamava A Visão da Natureza nas Histórias em Quadrinho. Então, a gente foi para essas grandes editoras e tal, e ficamos lendo, assim, tipo, milhares de revistas em quadrinho. A forma como o meio ambiente era retratado era exatamente isso que vocês estavam falando. É Inferno Verde. Se vocês virem o filme da Branca de Neve, se vocês lembrarem do filme da Branca de Neve, vocês lembram daquela Branca de Neve andando na floresta com aqueles galhos, aqueles gritos? Quem é que quer uma floresta dessa em pé, gente? Né? Quem é que quer isso? É um lugar perigoso, né? O bom é chegar na casa dos anõezinhos, que tá tudo arrumadinho, bonitinho. Paralelamente ao que as crianças estavam na escola, que você falava assim, esse é o bioma tal, isso é não sei o que. Essas crianças estavam lendo uma coisa sobre o jacaré devorador. O que você faz com o jacaré devorador? Você mata, né? Não, se você encontrar um. O que você vai preservar uma coisa que pode te devorar? Então, eu acho que tem uma informação paralela que eu vejo que é isso que a gente tem que atingir. Quer dizer, hoje em dia não é mais história em quadrinho e tal, mas ainda é uma busca minha para encontrar uma linguagem que eu possa falar dos indígenas que não seja nem didática, que possa tocar as pessoas, quer dizer, que possa reverter esse processo de algum modo, né? E eu acho que isso é um caminho que pode ser um caminho bom. Pois é um caminho de divulgação científica, né? Mas aplicado às ciências humanas. Eu acho que a gente está procurando fazer isso na 451, de tentar trazer o conhecimento, por exemplo, da antropologia para outros públicos.
Aparecida, mas você acha que é possível criar uma outra abordagem aí da Amazônia a partir do conhecimento dos indígenas, que de fato não seja uma mistificação dessa coisa, são muito sábios, que às vezes o jeito de exaltar a sabedoria é um jeito também de deixá-la de lado, né? Seria possível aproveitar de fato o conhecimento, por exemplo, agrícola dos índios? Você falou das terras ali, das ilhas de terra preta, né? Eu acho que a agroecologia, permacultura, vocês estão fazendo, é um pouco nesse caminho. Quer dizer, existem essas populações, né, que ocupam regiões há milhares de anos. A coisa se mantém, quer dizer, eles têm o suficiente para viver. Tradicionalmente, essas populações tinham excesso de alimento, no sentido de que não precisavam trabalhar de 8 da manhã às 8 da noite, trabalhavam algumas horas por dia e tinham uma alimentação farta. Eles têm a tecnologia, eles sabem fazer, alimentar todo mundo. Agora, o nosso problema é o capitalismo, é a acumulação, de criar essas diferenças, então. Mas eu acho que é totalmente possível. E eu acho que agora a gente tem que estar prestando atenção aos indígenas que estão escrevendo, que estão falando. Eles estão colocando isso acessível ao grande público, né? Por meio de livros. Então, tem muitos livros indígenas. Tem livros para crianças, tem o Cristino Wapchana, é autor de livros premiados, né? É uma literatura indígena para crianças, mas com apelo muito grande, com desenhos lindíssimos e tudo. Tem o Ailton Krenak, que está fazendo um enorme sucesso editorial. Isso é uma coisa incrivelmente boa. É incrivelmente boa. A Queda do Céu é um livro traduzido já em vários idiomas e que é um super sucesso. Então, eles estão fazendo, né? Basta isso ser mais divulgado, ser mais e mais expandido, eu acho. E tem o seu livro também, que você acabou de lançar, além do Paletó e Eu, você lançou Morte na Floresta, que é esse livro que saiu pela editora Todavia, falando da Covid, né? E um pouco da história da morte das populações indígenas causada pela nossa invasão, pela invasão dos brancos. Quer falar um pouco desse livro, Aparecida? Esse livro foi feito na pandemia, para refletir sobre a pandemia. É um pequeno livro e nele eu tento colocar muito da voz dos indígenas também, mas falar um pouco da história das epidemias, desde a invasão europeia, né, desde o século XVI, como essas epidemias, varíola e sarampo, e um monte de epidemias dessas que matavam grandes quantidades. Então você tem relatos de jesuítas falando das pessoas morrendo de varíola. E isso vem se mantendo por todos esses séculos. As epidemias não pararam de castigá-los, né? Quer dizer, então a Covid-19 chega como mais uma, né? Só que agora a gente está mais ou menos na mesma situação, que a gente ficou doente junto com eles, né? Nós também não temos remédios, né? Mostrando também que dentro da vida social deles, primeiro, você tem uma contaminação, um risco de contaminação maior, é uma vida mais comunitária, e o que a Covid faz, que isso para mim eu acho que é um grande drama que os indígenas estão vivendo com essa doença, que é a separação dos parentes. A ideia do isolamento do doente, né, é drástica. Procuro mostrar no livro que, para eles, você estar junto dos parentes, estar perto das pessoas, é uma garantia de vida. Os parentes estão lá para te fazer permanecer nesse mundo. E aí você pega justamente uma pessoa doente, onde ela está no momento mais frágil, que precisa estar do lado dos parentes, e leva ela para longe, né? E a outra coisa é a questão dos enterros, porque a relação com os mortos, ela precisa passar por um processo funerário decisivo para que os mortos possam ser esquecidos, no sentido deles poderem viver a vida deles e deixarem os vivos, para os vivos também poderem se separar dos mortos. Então, essa ideia de corpos que não podem ser enterrados, isso é um horror, é dramático mesmo. A morte digna é um direito, né? E, inclusive, já tem gente levantando essa questão para os próprios velórios e enterros urbanos aqui. Tasso, a população brasileira está experimentando o aquecimento global na pele, né? Você acha que o Brasil, a gente vai se dar conta disso logo ou não? Teve aquele dia em São Paulo em que choveu água preta, né? Teria sido vindo da Amazônia. Isso é verdade? Veio da Amazônia? Veio, né? Você pode analisar os resíduos na água, né? E identificar de onde ele veio, né? Isso dá para fazer e foi feito. A gente tem duas coisas, né? Umas pesquisas mais recentes feitas sobre a percepção do brasileiro sobre questão ambiental, climática, etc. Todas apontam um crescimento da percepção de importância desse tema, entendimento de que é o homem que é o principal causador desse problema e tal, que é maior do que a média europeia e principalmente americana, né, que é baixa. Ou seja, curiosamente, a população brasileira tem no caso das pesquisas, uma percepção sobre esse tema, digamos, menos cética, né,
do que em outros lugares, o que é ótimo. O brasileiro também, numa pesquisa recente, né, feita até pela Febraban, curiosamente, sobre as impressões do Brasil sobre a Amazônia e tal, e eles apontam claramente que a Amazônia é muito importante para todos nós. Em geral, a população não está satisfeita com a forma como está sendo tratada a questão da Amazônia. Também concordam que isso é ruim para a imagem, a percepção do país. Bom, no meio empresarial você enxerga isso bem, enfim, a capacidade do Brasil se inserir, de obter crédito a custos baixos e coisas do gênero, e acrescenta camadas de informação que você tem que dar, né? Se alguém quiser vender maçã em Santa Catarina para a Alemanha, só para dar um exemplo esdrúxulo, tem que demonstrar que aquela maçã em Santa Catarina não vem do desmatamento na Amazônia. Por outro lado, a gente tem números que mostram coisas muito estarrecedoras, né? De que 99% do desmatamento tem fortes sinais de serem ilegal, atividade ilegal. Então, acho que caiu a ficha de que o desmatamento ele é indefensável, porque na prática ele é praticamente tudo ilegal. O que mais me preocupa nesse momento é o fato de que a gente está vivendo um período em que predomina esse liberalismo ao excesso, caracterizado por uma questão absolutamente crucial, que é a ideia de que a soma dos interesses individuais dá o interesse coletivo, que é uma falácia, né? Não tem a menor possibilidade disso funcionar. Em qualquer coisa que envolva bens públicos ou de interesse público, a soma dos interesses individuais não dará o interesse público. E é por isso que existe regulação, é por isso que precisa ter governo, para que as coisas possam ser operadas para o interesse público. Você falou de governos e tal, mas Belo Monte, por exemplo, foi realizado com essa argumentação do interesse coletivo, né? De que o Brasil precisa de energia, que não sei o quê. Hoje o desastre parece inquestionável, né? O que você acha de Belo Monte? Eu acho que aí é uma outra questão, né? Que se tivesse usado a ideia do interesse coletivo com os dados corretos, você não faria. Primeiro porque ela não para em pé economicamente. Não vai gerar em nenhum momento a energia que foi prometida, ela não consegue gerar. E gerou uma tragédia do ponto de vista das populações que moram no entorno. A dinâmica da vida das pessoas era baseada no que acontece no Rio e você destruiu essa dinâmica. Então, mesmo nesse caso, não foi usado o interesse coletivo do jeito que deveria ser, né? Que é você ponderar esses temas, né? Antes de fazer a obra, né? O Tasso, você aplica na sua vida essa questão toda dos cuidados, por exemplo, em ser vegetariano, comer menos carne, ou não usar ar-condicionado? Todos nós, urbanoides, temos essa dificuldade, né, de ir do discurso à prática, né? Eu faço porque, assim, tudo na minha casa é elétrico, propositalmente, porque a geração é toda solar. Então, eu gero toda a minha energia. Tudo que eu faço, então, eu converti para elétrico. Então, não uso gás, eu uso o fogão elétrico. Composta todo o lixo, né? Tem o miocárdio, faz o lixo reciclado. Essas coisas tem que fazer no dia a dia, né? Acho que é super importante. Você vai sair de casa, anda, né? Se não for andar, pedala. Se não puder pedalar, pega o transporte público. Não dá para pegar o transporte público e vai de carro, põe álcool no carro. Mas a razão porque eu acho que a gente tem que lidar com isso dessa maneira de fazer é porque eu acho que tem uma relação muito forte do nosso comportamento e tomada de decisão com os nossos hábitos. Então, se você faz essas pequenas coisas, você repete elas, você cria um hábito que é fundamental para a forma como a gente toma decisões. Mesmo que você não consiga fazer completamente, mas se o seu racional for sempre fazer, né, o melhor possível, mesmo que isso possa significar algum tipo de ajuste que você vai ter que fazer, eu acho que vale muito a pena fazer. Os hábitos mudaram muito, né? Assim, quer dizer, a gente está vendo que várias viagens eram desnecessárias, né? Que eu não preciso pegar um avião para ir para São Paulo para dar uma entrevista, eu posso fazer isso de casa. A gente está descobrindo outros caminhos que gastam menos. Outra coisa que eu fiquei com muita esperança, teve uma época no início da pandemia, quando realmente tudo parou, que os animais voltaram, né? Eu fiquei impressionada, tinha tucano na árvore na frente da minha casa, praia com conchinhas, coisas que eu não via há muito tempo voltaram. Então, eu espero que isso tenha sensibilizado as pessoas, assim, de ver que existe essa possibilidade. Para tudo e vamos ver como é que restarta isso. É como o Ailton Krenak, justamente, numa live outro dia, lembrou o poema do Drummond. Ele falou: "Stop, a vida parou ou foi o automóvel?" Talvez tenha sido o automóvel, né? E a vida continua. Muito obrigado pela entrevista, pessoal. Foi um prazer, gente. Legal, gente. Um abraço. Valeu. Beijão. Tchau. Obrigado. Bom, e agora, antes de me despedir, muito obrigado mais uma vez a todos os nossos ouvintes entusiastas.
Márcia Adorno, Patrícia Carneiro de Brito, Lucas Carvalho, Murilo Carvalho, Roberto Carvalho, Cecília Castellini, Camila Chaves, Gabriel Navarro Colasso, Walter Craveiro, Carlos Eduardo F. da Cruz, Ana Carolina Lessa Dantas, Luiz Eduardo Pinto Basto Tourinho Dantas, Marisa Dodorico, Gustavo Dutra, Kelly de Souza Ferreira, Paula Fontana Fonseca, Luísa Fran, Maria Filomena Gregório, Caroline Greve, Júlia Guarilha, Maria Guedes, Sandrine Gis, Paula Juchen, Fábio Calvan, Cláudio Lima, Leila Lima, Manuela Magalhães, Lloyd Melhorini, Rafael Moura, Vitor Muniz, Gabriela Nespoli, Ana Novaes, Lígia Helena Salles Nunes, Valéria Way Barbosa de Oliveira, Sônia Maria Barros de Oliveira, Eliane Hatterli Paz, Tomás Pereira, Luísa Plastino, Diana Radomisler, Luísa Vieira da Rocha, Leni Manzati Rodrigues, Débora Sader, Radmila Salviano, Bruno Santana, Fábio Cunha dos Santos, Juliano Machado dos Santos, Silvana Scarinci, Luiz Eugênio Sena, Gustavo Senechal, Guilherme Sorgini, João Pedro de Souza, Tatiana Vargas, André Viana, Leonardo Vilela, Flávia Bezerra, Tony Xavier, Luísa Martins Werneck, Tomás Werneck e André Wolff. Muito obrigado, então, a todos os nossos ouvintes entusiastas. É isso aí, chegamos ao fim do 26º programa do 451 MHz. O nosso próximo episódio vai ao ar no dia 2 de outubro. O 451 MHz é uma produção da Rádio Novelo para a Associação 451, e eu sou o Paulo Werneck.